Gestão em 5 minutos. Épocas de crise. Identificar sinais de crise. A detecção atempada de uma crise financeira empresarial é vital para a sobrevivência e sucesso de qualquer empresa durante uma fase negativa. A capacidade de antecipar uma crise e responder a sinais precoces pode determinar a sobrevivência da empresa. Existem sinais internos ou externos que permitem identificar uma crise financeira, entre os quais a redução de produtividade, perda de parcerias, problemas de fluxo de caixa. Indicadores internos. Fluxo de caixa negativo, dos primeiros sinais de alerta que se fazem notar, indica que a empresa tem mais gastos que receitas. Aumento de dívida, o acumular de dívidas ou aumento do valor da dívida existente pode indicar problemas financeiros. Quebra nas vendas ou receita, queda nas vendas ou receita quando comparada a períodos similares em anos anteriores. Alta rotatividade de colaboradores, problemas financeiros podem conduzir a cortes de pessoal ou insatisfação de funcionários, o que aumenta a rotatividade. Indicadores externos. Condições económicas, épocas de recessão económica, aumento de desemprego e baixo poder de compra são indicadores macroeconómicos de crise. Comportamento do consumidor, mudanças drásticas nos padrões de comportamento podem indicar períodos de crise, redução de gastos. Tecnologia, se a empresa não acompanhar a inovação e tecnologia pode ficar em desvantagem face à concorrência. Legislação e política, alterações na legislação ou política governamental podem afetar negativamente a empresa ou setor de atividade onde se insere. Papel do líder. O líder da empresa é o responsável por conduzir a organização e as equipas em épocas de crise financeira, manter o seu foco, eficiência e motivação. A liderança deve estar alinhada com o propósito e valores da empresa e as suas decisões devem refletir os objetivos a longo prazo da organização, para garantir que a empresa é fiel à sua missão e visão, independentemente de condições adversas externas. A liderança deve ser transparente e clara, principalmente ao comunicar os desafios enfrentados pela organização, para que os elementos entendam o seu papel e como contribuir para ultrapassar a fase de crise. Deve promover uma cultura de aprendizagem, incentivar os colaboradores a procurar novas soluções e adaptar-se a mudanças de mercado inesperadas, de forma a fomentar a inovação na organização. A eficácia da liderança deve ser medida com KPI que reflitam os objetivos da empresa e meçam o desempenho em áreas como gestão de custos, satisfação do cliente e inovação. Gestão de impacto da crise. A gestão de impacto de crise numa organização implica a implementação de ações para minimizar os danos, restaurar a normalidade operacional e preservar a reputação da organização. A gestão de impacto de crise permite à empresa sobreviver e alcançar o sucesso perante desafios imprevistos, desastres naturais, crises financeiras, falhas operacionais, crises de reputação, outros. A crise empresarial ocorre devido ao aparecimento de constrangimentos que impactam negativamente as operações da organização. Alguns exemplos de motivos de crise empresarial são falhas de gestão financeira que condicionem, impeçam investimentos, problemas em equipamentos, maquinaria, manchas de reputação devido a denúncias de assédio sexual ou outros exemplos. O conjunto de medidas que a empresa usa para identificar e responder a eventos que ameacem a continuidade da organização envolve ações imediatas e a médio e longo prazo para diminuir o seu impacto negativo e resolver a crise. A organização deve ter um plano de gestão de impacto de crise para estar devidamente preparada a enfrentar situações adversas e imprevistas. O plano de gestão de impacto de crise deve identificar e analisar os riscos que a empresa pode enfrentar, classifica-los consoante a sua probabilidade e impacto, designar uma equipa responsável pelo cumprimento do plano e definir os objetivos a alcançar durante um período de crise. Deve ainda incluir procedimentos específicos para diferentes tipos de crise, simulações para teste de eficácia, os canais de comunicação a usar e método de avaliação do plano. Uma gestão de crises eficaz permite às empresas vários benefícios, face a empresas que não tenham implementados processos de gestão de crises. Os principais são: minimizar danos. A gestão de crises permite minimizar danos operacionais, financeiros e de reputação. Identificar rapidamente os sinais de crise permite implementar medidas de resposta adequadas e reduzir os impactos negativos e tempo de resposta. Preservar a reputação. A reputação é dos ativos mais importantes de uma empresa. A forma como esta responde às adversidades pode impactar significativamente a sua imagem pública. Uma gestão de crises que enfatiza transparência, responsabilidade e comunicação eficaz ajuda a preservar e melhorar a reputação da organização. Regresso à normalidade. Empresas com planos de gestão de crise bem estruturados conseguem retomar as suas operações mais rapidamente. A capacidade de recuperação minimiza as perdas e permite que a empresa se foque no crescimento. Confiança acrescida. A forma como a organização gera uma crise influencia a confiança que clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e público em geral deposita na mesma. Ao demonstrar competência, resiliência e compromisso com os seus valores, a empresa reforça a confiança depositada em si.
Inovação. A introdução de novas ideias, produtos, serviços ou processos em tempo de crise pode impulsionar a inovação da empresa e resolver problemas imediatos ou responder a mudanças inesperadas. Se gostou do conteúdo, explore os nossos outros vídeos. Reviewer Consulting. Trabalhar conosco recompensa.